Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje, meu povo, hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre sagas. Um pouquinho sobre sagas. Eu tô vendo uma galera falando muito sobre a questão tá apertado e eu não tiro a razão de vocês, porque colecionar sagas, se você pegar mais de uma, é uma loucura. E se você pega, pode se chamar de louco. Prazer, louco. Tá aqui as minhas sagas, dos quais acho que a gente tem que conversar um pouquinho mais sobre elas. E também falar um pouquinho sobre um quadrinho que eu terminei de ler e eu não fiz vídeo a respeito. Eu falei, cara, eu acho que devia valer a pena fazer um vídeo sobre isso, que é edição definitiva do Homem-Aranha, rapaz, edição 8. Tá falando um pouquinho sobre esse quadrinho, que eu já falei um pouco antes, mas eu queria repetir, tem algumas coisinhas a mais que vale a pena a gente comentar. Isso entre outras coisas, só que antes de mais nada, primeiramente eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, olha, por favor, se inscreva, sempre fique à vontade. O meu muito obrigado pela sua atenção. E bora nessa. É isso aí, meu povo. Vamos falar um pouquinho sobre essas sagas, porque eu vi o meu amigo Robson do canal Na Minha Estante, e entre outros gibitubers, falando a respeito sobre as suas coleções. Cara, tá difícil, eu acho que vou cortar aqui, vou cortar acolá, né? Então, meio que eu tava com também esses planos sobre isso, sobre cortar também, né? Ó, gente, rapaz, acho que vou começar a colecionar esses rótulos, viu? Vou tirar, pelo menos os rótulos, porque a garrafa isso é a questão do espaço, mas vou ver se consigo juntar esses rótulos. Eu ainda não vi do Homem de Ferro. Eu não sei se vocês já viram do Homem de Ferro, não vi. Eu vi Thor, Demolidor, eu vi Capitã Marvel, a Kamala Khan. Acho que eu vi. Eu acho que eu vi o novo Capitão América, né? O Sam Wilson. Mas eu não vi os outros. Curioso isso. Curioso. Enfim. Gente, falar um pouquinho sobre as sagas. Como é que tá a minha situação com relação às sagas? Eu vou começando logo por Marvel. Mensalmente, e que infelizmente atrasadamente, porque afinal de contas, essa aqui é a edição de abril. Ela é abril ou é março? Eu sempre perco essa conta. Enfim, muito atrasada. Essa coleção está atrasada. Quem tá, eles anunciam um determinado título, mas que, cara, tá lá atrás, mas ainda assim, tá sendo lançado mensalmente. E é o único quadrinho da Marvel que eu pego mensalmente, assim, religiosamente. Então, tá aqui, muito bem. Mas tá aqui, gente, Saga dos X-Men. Essa aqui eu não posso parar de comprar, porque pra mim é a coleção da minha vida. Então tá aqui, Saga dos X-Men. Essa aqui eu continuarei felizão da vida. A saga do Wolverine, como vocês sabem, não vou comprar nenhuma até o presente momento, porque já tenho ela na coleção histórica Marvel. Essa aqui é o que seria a primeira. Aí eu já tô com o que seria a segunda edição e a terceira. Não, peraí, opa, errei. Aqui que é a segunda edição, que é até a capa, ó, tá vendo a capa? E aqui é a terceira. Então, basicamente é isso aqui. As três primeiras sagas do Wolverine já tenho em mãos, então simplesmente posso ficar de boas com relação a isso. Só da quarta e diante aqui eu vou começar a juntar. Vai ser mais ou menos isso. Então, gente, Marvel é isso. Marvel, não vou desistir de novo da saga do Homem-Aranha, desistir, porque meu irmão não dá não. Dá não, é muito pesado, é mensalmente, pra mim não dá não. Vou ficar mesmo na edição definitiva, compro, sabe, atrasado mesmo, sem problemas, e tá de boas. Então, sagas continuam desse formato. Aí vamos pra DC. DC, começou a nova temporada, ou nova série da saga do Batman. Essa aqui eu pego mensalmente também, religiosamente, bem bonitinho. Chegou esse mês, era para ter chegado a número 2, mas não chegou ainda. Então, é isso, atrasos. Porque essa edição aqui é de abril. Ele chegou em maio, então tá aqui. Saga do Batman, essa que eu pego religiosamente. Saga da Liga da Justiça, cara, a da Liga da Justiça eu só vou pegar só até o terceiro número, que é o final do run do escritor Brett Meltz. Pra mim, eu paro aqui e não pego mais nada. Desisti. Só vou querer esse arco mesmo do escritor e fim de papo. E aí vem o ponto que eu quero falar com vocês. Tanto a saga da Liga da Justiça como os Novos Titãs, talvez, aí vem um ponto, talvez eu não os pegue
tão... Quando ela chega nas bancas, eu pego assim, sabe, com atraso mesmo. Eu não sei, isso aí vai depender do momento, mas talvez tenha a tendência a não pegá-los sempre quando sai. Então, a do Novos Titãs eu não sei até que ponto vai parar. Eu não sei se até a fase do Jeff Jones, porque depois disso eu acho que eu não vou gostar dos Novos Titãs, então pra mim só vai até isso. E a do Liga da Justiça é isso aqui. E aí vem da Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem essa fase aqui que está sendo publicada, que é a fase do John Byrne, que vai dar algo em torno de 6 números, se eles não publicarem nenhum manual, vai dar 6 números. E cara, eu torço muito que a Panini resolva fazer o seguinte: em vez de publicar as histórias mais depois dessa fase do Byrne, publicar antes. Pega a fase do Deodato, cara. E olha que o Deodato tem um run também muito bom, com Artemis e tudo mais. Cara, dá pra a Panini trazer isso aqui, gente. Dá pra Panini trazer e ficar uma coisa bem bacana na coleção. Pegar, que se eu não me engano, vai até o número 100. Depois disso, 100 começa a fase aqui do Byrne. Então, dá pra fazer essa seleção. Eu acho. Eu tenho pra mim que dá pra fazer isso. Então, basicamente é isso, as minhas sagas. Mas que devo seguir adiante. Então, vai ser mais ou menos isso. Então, galera, tendo dito falar um pouquinho sobre as sagas, porque afinal de contas, gostaria de estar. É bom sempre lembrar vocês como é que está essa questão de sagas para mim, porque para mim é o melhor formato de título para você ler. Sagas é maravilhoso por isso. E eu queria estar falando um pouquinho sobre a edição definitiva do Homem-Aranha, volume 8. Cara, primeiro, eu já falei muito sobre a questão dessas duas histórias. São só duas histórias, mas que são duas histórias muito marcantes na vida do Peter Parker, que é a questão da morte da Gwen Stacy. Cara, esse é um momento assim que é o ponto nos quadrinhos, ou no filme do Aranhaverso, eles chamam de evento canônico. Pra mim, esse evento é canônico, define muito o que vai ser o Homem-Aranha daqui pra frente. Então, assim, é muito curioso, porque é uma história que eu gosto muito desse momento. E aí, o que aconteceu? Lendo um pouquinho mais após esse evento, você vai descobrindo que o Peter Parker é um tremendo chato de galocha, cara. Cara, ele distrata a Mary Jane, distrata as meninas que querem ficar com ele, sofrendo. O Peter Parker acaba sendo um palhaço, esperando, sei lá, que as pessoas estejam ali a serviço dele. Eu tive essa impressão. Afinal de contas, segue a vida, né? Infelizmente não é fácil, mas enfim. Cara, uma coisa que eu detestei ler isso aqui foi as Marvel Team Up. Porque as Marvel Team Up aqui, pra mim, são muito... É um porre, cara. É muito, muito chato. Porque eu geralmente, eu acho que quando eu li a última do... qual foi que eu li a última? Eu acho que foi do Capitão Marvel. Não, foi do Casar, porque eu gosto do Casar. Depois eu parei de ler, eu ficava dando só uma folhadinha, eu ia pelo título principal, Amazing Spider-Man. Porque é muito... Eu não gosto. Sinceramente, são histórias assim à parte, ele com outros heróis, que eu, assim, whatever. Eu preferi mais essa história aqui. E tem um detalhe bastante importante, que é a questão do Justiceiro, primeira aparição do Justiceiro. Você não entende muito bem como é que um cara que é contratado por um vilão, um cara chamado Chacal, a história do Justiceiro, acho que foi criado de um jeito que depois foi se modificando com o tempo. O cara contrata um assassino, depois o rei tenta incriminá-lo, e aí para depois o Justiceiro fala assim, tá bom, vou sair de cena. Eu acho que assim, é um personagem que foi criado de um formato e virou outra coisa, e graças a Deus nas mãos de outras pessoas, ele ficou melhorando com o passar do tempo. Que nem, por exemplo, o nosso querido Garth Ennis, que fez acontecer na vida do Punisher. De qualquer forma, quero dar uma olhadinha com vocês algumas principais histórias, não todas, porque afinal de contas são histórias bastante longas, mas que eu queria destacar algumas, tá bom? Bem rapidinho, eu vou virar a câmera e a gente conversa mais um pouco. Rapidinho. E vamos lá começar a falar a respeito da Espetacular Homem-Aranha, edição definitiva, volume 8. Essa aqui, vamos começar falando primeiro as 4 primeiras histórias da Amazing Spider-Man. Bora lá. Rapidinho. Essas 2 primeiras envolvem a questão do Hulk no Canadá. Porque, afinal de contas, o Hulk, ele foi visto nos arredores do Canadá. E o Peter Parker, ele tinha um interesse importante em ir no Canadá para encontrar com um advogado
a respeito da herança da tia May. Essas duas primeiras histórias envolvem isso. A questão do, do Peter Parker tentando resolver esse imbróglio. E é claro que ele faz de tudo para poder chegar lá, para poder conversar com esse advogado, porque ele vai repassar algumas informações sobre uma herança que a tia May tem direito e que o Dr. Octopus também tem interesse. Ele não sabe muito bem o que é, mas só o Dr. Octopus sabe. E aí vem todo aquele embate do Hulk, né, tudo mais, um embate importante que, afinal de contas, é um vilão. Não, o Hulk não é um vilão, né? Mas o Hulk, ele é tratado como um vilão. Cara, essa história é sensacional. Eu gostei dela, né? Afinal de contas, o desenho ai, meu Deus do céu, esqueci agora o nome desse rista. É o Rosandru? Não, é o Jill Ken. Não, é o Gary Conway. Então, são histórias bastante marcantes. Cara, vamos lá rapidinho. E aí vamos para o momento mais importante da vida do Peter Parker, que é esse aqui. É o momento que seu amigo Harry Osborn está enfrentando seus problemas com as drogas. Ao mesmo tempo, ele está vivendo um momento difícil também com a namorada dele. E aí, de repente, você vê que a ameaça do Duende Verde sobre a vida dele volta quando o Harry Osborn recobre a sua memória e ele se volta a ser o Duende Verde. E é claro que há um momento de ele quer pegar o Peter Parker, trazendo a sua namorada para a torre do lado do Brooklyn. Cara, no momento mais importante, o Duende Verde meio que faz um movimento de empurrá-la na ponte e ela cai. E é claro que esse movimento faz com que, infelizmente, o pescoço dela, da Gwen Stacy, se parta, né? E é óbvio que ela morre. Há uma dúvida se ela morreu antes ou depois, mas, cara, eu acho que não tem como ela ter sobrevivido a isso. Então, tanto é que o título da história, ele nem coloca no começo, ele deixa no final, justamente porque ele não queria dar esse spoiler gigantesco que a Gwen Stacy faleceu, para não há dúvida quanto a isso. E aí vem o embate final entre os dois, em que o Peter Parker tá cagando e andando por Harry Osborn. Ele relembra toda a vida dele com o pobre do Capitão Stacy, que ele também era muito ligado. E, velho, ele tá indignado. E ele vai atrás do Harry Osborn. No final das contas, há esse embate famoso. E é um momento que o Peter Parker, ele vai quase ser morto pelo planador dele. O planador o acerta e o mata, o senhor Harry Osborn / Duende Verde. E, cara, esse diálogo aqui, final, claro, e engraçado é essa figura aqui, que é o que fica observando tudo à distância, né? Que mais tarde vai vir a ser a grande ameaça do Duende Macabro. E, no momento esse que chega o Peter Parker, a Mary Jane vai falar com o Peter Parker, e, cara, aquela consolá-lo, diz assim, você tá sentindo dó e pena? Meu irmão, então não faça piadas, você não se importa com ninguém, você não gosta de ficar triste e tudo mais, sei o quê. E, irmão, tem um momento que ela para e pensa em ir embora depois da patada que ele deu nela e simplesmente fecha a porta para ficar com ele. Eu acho essa cena aqui uma das mais marcantes. Eu gosto muito de revisitar isso aqui. É muito, muito massa. E aí vamos ao dia seguinte, né? Afinal de contas, a acusação do Harry Osborn, sem a roupa, né? Engraçado é isso, ele estava sem a roupa do Duende, faz com que a culpa recaia sobre o Homem-Aranha, né? Claro, o JJ Jameson não perdeu a oportunidade de fazer isso. Muito importante essa história. E uma coisa curiosa é que isso me relembra uma outra coisa. Eu tô lendo aos pouquinhos também essa aqui, que é a Homem-Aranha's Graphic Novel, e tem uma história que simplesmente conta meio que a origem dos dois, tanto do Peter Parker quanto da Mary Jane, cara. Essa história aqui é muito boa, cara, muito boa mesmo. Cara, Vidas Paralelas, que conta meio que a origem do Peter Parker e da Mary Jane. Cara, é muito engraçado, porque assim, isso aqui que a gente viu no final, do qual ela era uma menina que simplesmente não se importava com nada, meio que, véi, é uma certa maneira, era isso, ela achava a vida muito
que ela só quer se divertir, ela não estava nem aí para os outros e tudo mais. Mas uma coisa bem curiosa é que tudo que acontecia na vida do Peter Parker tinha uma coisa acontecendo também com a Mary Jane. Sempre alguma coisa relacionada a outra. Ela sempre mostrava para todos ser aquela garota superficial, divertida, mas no final das contas ela tinha um grande drama na vida dela, que é a família, né? A família dela ser uma família um pouco desestruturada, os pais viviam brigando, a irmã grávida estavam também com um casamento um pouco infeliz. E engraçado, ela era fã do Homem-Aranha, até um momento em que ela observa o Homem-Aranha chegando na casa, saindo da casa do Peter Parker. E meio que ela viu, já tinha morado a ideia de que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E é engraçado que ela sempre soube essa história. É uma história bem divertida, que eu tenho que falar sobre isso depois, mas não agora. Mas é uma história bastante curiosa sobre a vida desses dois casais, né? Que ela sempre soube da vida, de que ele é o Homem-Aranha. Engraçado é isso, gente, é muito engraçado. Mas enfim, ao enterro, o JJ Jameson resolve contratar o Luke Cage para, mandar prender o Peter Parker, o Homem-Aranha, aliás, desculpa. E cara, é o momento que ele percebe que o Homem-Aranha não é nenhum vilão, que ele foi contratado à toa, e ele foi devolver o dinheiro, fazendo com que ele engolisse o dinheiro. Rapaz, essa história é muito boa. Enfim, cara, aí vamos para as outras histórias, mas aqui é uma Marvel Up. Tem a ver um pouquinho com as histórias seguintes, a questão de um lobisomem, né? A Marvel tá agora com um lance de referente a questão de terror, essas coisas assim. Vamos dar uma passadinha rápida. Deixa eu ver. Cara, vem os próximos dias. O filho do JJ Jameson, que veio da missão espacial como lobisomem, é uma história à parte, sinceramente não é tão importante. Mas eu acho engraçado que após a morte da Gwen Stacy, o Peter Parker distribui patadas para quem vai querer consolá-lo, sabe? A Mary Jane tenta conversar com ele e diz: sai daqui, eu não quero conversar com você, somos dois daqui. É um bicho bruto, rapaz. E aí vai a história que o lobisomem, né, tudo mais, e ele descobre que na verdade é o filho dele, que ele é um monstro. É uma história muito bacana, mas que é a vida, né? Fazer o quê? E aí vemos a Mary Jane vivendo agora também umas outras patadas referente ao melhor amigo do Peter Parker, que é o Harry Osborn, que também não quer conversa com ele, também dá umas patadas, a pobre só sofre. A Mary Jane só sofre. Rapaz, é demais isso. Enfim. Aí passando um pouquinho adiante, que é a questão do uma Marvel Team Up também, que sinceramente irrelevante a história, eu acho bastante irrelevante. Cara, essa história eu não entendi. Os caras mandam o Peter Parker, o Homem-Aranha, construir um bug móvel. Um bug que seja veloz e tudo mais. E ele vai contar com a ajuda do Tocha Humano para construir esse carro. Rapaz, é muito... Assim, é uma história meio boba, né? Mas fazer o quê? Aí tem uma história do Motoqueiro Fantasma com o senhor... Motoqueiro Fantasma e o Homem-Aranha e tudo mais. Também é uma história que, whatever, não fede nem cheira. Essa história eu achei boa pra caramba, porque envolve o Abutre, uma morte, o qual a Mary Jane presenciou, e o Peter Parker fica enchendo o saco dela para ela denunciar, olha, denuncie e tudo mais, e o cara destrata a moça. Rapaz, é sério, a pobre da Mary Jane não merecia esse tipo de coisa, mas enfim, né? O Peter Parker tá sofrendo lá com a morte e acha justo que pode maltratar as pessoas. É isso, né? Cara, e esse professor vai ter uma história mais adiante lá pra frente, quando a gente vai falando sobre as edições 9 e 10. Cara, é uma história que termina com o Abutre preso. Afinal de contas, ele o prende. E só que eu tenho um detalhe, ele não é o Abutre real, ele é um cara que estava fazendo uma pesquisa com o DNA do Abutre, coisa do tipo, e simplesmente ele volta ao normal com o passar do tempo.
Mas ele não é o Abutre oficial, mas é um cara que se fantasiou do Abutre. E que, cara, ele não percebeu, matou uma pessoa à toa. E aí vamos para a história do Justiceiro, que sinceramente eu não entendo como é que o Justiceiro, ele é contratado por um bandido para matar um cara que é tido como bandido, como é o Homem-Aranha. Essa história para mim eu acho que foi uma construção de um personagem que começou de um jeito e claro que terminou de outro. Hoje em dia ele até trabalha no Tentáculo, mas é a história, se sabe, à parte. O Chacal, que é o responsável pela contratação do cara. E é curioso que ele manda os dois para um mesmo lugar para criminá-lo pela morte de um dono de uma loja de fantasia, eu acho que é loja de fantasia. Enfim, simplesmente o Chacal, ele nessa não prendeu, não conseguiu fazer com que os dois fossem culpados. Mas enfim. E aí tá aqui o carro móvel do Homem-Aranha. O Aranha Móvel. Que eu também nunca faz sentido. É que nem, por exemplo, nessas lojas que você vai na Americanas e encontra a motinha a motinha do Flash. O que é que o Flash vai fazer com a moto, pelo amor de Deus? Enfim, aí tem essas e outras, como a questão do casamento da Mary Jane, da tia May, que é interrompido pelo Cabeça de Martelo, que também está atrás de um terreno que é rico acho que é urânio 238, né? Que é depois que você vai na centrífuga, você se transforma em 235. Eu acho que é urânio, se não me engano. Mas enfim, ele vai atrás dessas terras. E cara, o Octopus leva a tia May pra longe, uma senhorinha, cara. Olha que isso, velho. Uma pobre de uma senhorinha no frio. É muita maldade com essa senhora, pelo amor de Deus. Enfim, o Dr. Octopus, por pouco não casa com a pobre da tia May. E é claro que não deu certo. E no final das contas, os dois causam um acidente nuclear que por pouco também não matam todos eles. Mas enfim, é isso. Essa é a história relacionada ao Homem-Aranha. E aí tem as outras histórias que, sinceramente, varia muito sobre a questão da qualidade, se vale a pena ou não. Eu, sinceramente, como eu disse, as Marvel Team-Up é algo que eu não curto. Eu realmente não curto a Marvel Team-Up. Prefiro só seguir a questão das histórias relacionadas ao herói mesmo. A história principal, que é a Amazing Spider-Man, que ainda assim é muito boa. E é isso aí, meu povo. Edição definitiva do Homem-Aranha, volume 8. Sinceramente, uma história que pra mim, eu ia só ficar nela e de repente já peguei boa parte da coleção. Claro que pra mim falta a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. A sétima eu sei que tem na Amazon, mas eu estou esperando ter um preço bem mais convidativo para adquiri-la. Né? Tem a 13 que ainda não peguei, que também tá aí, mas isso para depois. Então, para mim, a única definitiva que agora que eu estou pegando é essa aqui. A dos X-Men já encerrei, afinal de contas, bateu com a saga, simplesmente uma colada com a outra, e para mim a saga é daqui para frente, sem parar de comprá-la. É isso, meu povo. Eu quero agradecer demais a vocês, que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!